Você conhece alguém que é precipitado no falar, que fala muito e muitas palavras e acaba não dizendo nada e até acaba se perdendo nas palavras? Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre essa revista aqui. Aliás, apenas um panorama baseado nesta revista de Escola Bíblica Dominical. Então aqui no canal estamos fazendo isso. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, os dois últimos, vou deixar aí no card também. E agora nós vamos para a lição 3. Conforme eu vou tendo a aula lá, ou eu mesmo ministro, às vezes eu mesmo que ministro a aula lá na igreja, vou compartilhando aqui com vocês algumas coisas que foram faladas lá. E aí eu estruturo aqui de uma maneira que caiba nesse vídeo, contanto que hoje vamos falar sobre Eclesiastes 5, do 1 ao 7, onde ele fala, o Salomão dá ali uma ideia pra gente sobre o poder da palavra. Meu nome é Júnior Saltério. Se você gosta de falar sobre a Bíblia, de ouvir sobre a Bíblia, meditar, ensinar, aprender, esse é o lugar certo para você. Deixa aí o seu comentário, se inscreva, deixa o like e sem enrolação, bora pro tema. Na introdução da revista, da lição 3, o autor fala assim, ó: o escritor de Eclesiastes é muito realista, descreve o mundo decaído, como ele é, um mundo que sofre, peca e luta sem levar Deus em conta. Um mundo em que nada faz sentido e tudo é frustrante. Fala com toda a franqueza das falhas e dos fracassos humanos, de uma humanidade sem esperança debaixo do sol. Assim, Eclesiastes 5, do 1 ao 7, como eu disse, fala sobre o poder que a palavra tem. Tendo isso em vista, o autor da revista fala sobre como que a palavra escrita e falada foi escolhida por Deus, foi instituída por Deus como principal meio de comunicação. Contanto que em Hebreus 1, do 1 ao 2, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em Gênesis capítulo 1, 9 vezes aparece o termo "e disse Deus", e disse Deus. Todos nós sabemos que uma palavra dita de maneira errada ou fora do tempo, de uma maneira grosseira, ela pode prejudicar alguém, pode ferir muitas pessoas. Quantos de nós já não fomos feridos por conta disso? E até mesmo quantos de nós de repente já ferimos alguma pessoa? Então uma palavra pode trazer muitos conflitos. Algumas afirmações feitas por um presidente de um país, por exemplo, pode trazer muitas interpretações, pode trazer uma conotação muito desfavorável ou que acabe trazendo mal-estar para a nação. Até mesmo nas brincadeiras, no dia a dia, no modo de falar, a gente vê como que é fácil nos pegarmos em murmuração numa fila de banco, numa fila de supermercado ou na padaria, começa a reclamar dos preços e de todas as outras coisas. A questão é que começamos a murmurar por diversas vezes. Então na brincadeira ali, as pessoas começam a disputar para ver quem é mais pobre que quem tem mais problema que quem. Ah, mas você tá falando isso, comigo aconteceu uma coisa pior. Parece uma competição. Então as palavras, elas vão se acumulando, vão trazendo aquilo para nossa mente, para o nosso subconsciente, e a gente acaba atraindo mais disso. E no versículo 5 de Eclesiastes 5, Salomão fala sobre o falar precipitado, aquela situação em que a pessoa faz um voto e não cumpre. Ele diz assim: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não cumprires. É melhor. Não fala nada, não vota, não diz nada, não tem o que falar, fica quieto, do que você votar, você prometer e não cumprir. É sério, é muito sério isso. E quero fechar com o versículo 7, onde Salomão nos leva para uma reflexão, onde nos mostra a importância de usarmos bem as palavras. E ele também nos direciona para a solução, o antídoto, a receita para que usemos palavras sábias. Diz assim o versículo: porque, como na multidão
dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Ele está explicando aqui pra gente que assim como vários sonhos, quando a gente sonha, os sonhos são passageiros, às vezes confusos, nas muitas palavras também acontece a mesma situação. É confuso e é passageiro. Não há, é sem sentido, não há uma consistência. Isso no muito falar. Então, devemos tomar cuidado se estamos falando muito por aí, falando qualquer coisa, falando sem sabedoria. Lembra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando tememos a Deus, as nossas palavras automaticamente são sábias. E o resultado de palavras sábias é sermos felizes e ter uma vida com amor, ou seja, amor à vida. Como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10. E o mesmo Pedro diz lá nos evangelhos, Jesus falou assim: vocês querem ir embora? A multidão me abandonou, vocês querem ir também? Pedro falou assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Graça e paz a todos.